Boa tarde, amigos do blog. Estamos de volta para mais uma edição do seu, do nosso Café com Petness aqui, atualizando vocês então de mais algumas novidades ou fatos aí ocorridos que requerem destaque no nosso mundo dos investimentos em fundos imobiliários. Vamos lá! Bom, segunda-feira, 11 de setembro de 2023. 20 anos aí dos atentados das Torres Gêmeas. Faz tempo, né, pessoal? Quem operava aí o mercado naquela época não acreditava naquela imagem e na repercussão que a gente teve nas cotações. E num evento singular, único e tão arrasador quanto o evento do 11 de setembro, nós tivemos na última sexta-feira o comunicado da gestora aqui sobre o fundo Hectare, né, com a justificativa para o rendimento que caiu dos 50 centavos para 17 centavos. Eu vou ler o comentário para vocês, a gente vai falar um pouquinho aí do tudo, né, tudo que aconteceu, mas a frase que fica aí para vocês que nos acompanham há tanto tempo é nada como o tempo, né? O tempo, ele é o senhor das razões, né? A gente tanto comentou sobre a questão das multipropriedades, a gente tanto alertou, né, que os fundos de papel estavam pagando rendimentos incompatíveis com o risco que o cotista estava correndo. Isso desde os seus primórdios, né, quando todo mundo dava risada, falava, não, tô comprando porque está valorizando, a cota chegou a 140, a cota está 34, 35 agora. R$100, que foi o valor que a pessoa inicialmente pagou lá, foi o que ela perdeu da maior cotação para a cotação atual de bolsa. Bom, a justificativa, né, que a gestora veio em um comunicado que chamou a atenção aí dos cotistas e gerou uma certa indignação por ele ter sido lido pelo gestor lá, né? Então, vem por meio deste informar que a distribuição dos rendimentos sofreu momentânea redução. Por quê? Em relação ao observado nos últimos meses, devido à restrição imposta pela diminuição do saldo contábil acumulado, em decorrência da remarcação em períodos anteriores de alguns ativos ao seu valor justos pelas regras contábeis, né? Eu já vou traduzir para vocês, fiquem tranquilos, aqui para a gente embasar o comentário tem que ler. Em relação ao observado nos últimos meses, né? Cabe reforçar que o fundo poderá distribuir rendimentos limitando-se ao apurado em regime de competência apenas quando possuir saldo contábil positivo e resultados disponíveis em caixa, tá? Então, basicamente, pessoal, o que fundamentou aí os nossos alertas nas multipropriedades é o fato da preocupação com momentos não tão prósperos, né? Como os que a gente tem vivido nos últimos tempos. Os ativos acabam tendo supressão dos seus fluxos em funções sazonais, em funções de menor interesse quanto às multipropriedades, e a gente tem também aí, né, um certo exagero, né, na procura. A gente não entende que seja uma coisa, não entendia na época que era uma coisa sustentável. E aí o que chama a atenção, pessoal? As regras dos fundos imobiliários, né? Ou você distribui por caixa ou por competência, né? Por competência você tem que ter o resultado, você tem que ter tido lucro e você tem que ter dinheiro em caixa para poder distribuir. E o que muitos fundos faziam era ficar pedalando naquelas emissões para ter o caixa, né? E acertar ali na aquisição dos ativos alguma coisa que contabilmente agregasse ou carregasse um resultado, correto ou não, não vou entrar no mérito da questão, para que pudesse então os dois fatores casar e você poder distribuir. Alguns fundos, né, já caíram a rebote, né? A gente também tem Deva caindo, Tord caindo, Versalhes caindo. Alguns fundos, pessoal, já está dando para ver esse momento de redução do rendimento por essa redução abrupta, seja de caixa, seja de resultado, há bastante tempo, né? Para não entrar nessa seara, né, do alarmismo, já que a gente já havia falado
coisa de 2 anos atrás, pessoal, vira agora a falar, pessoal, chovendo molhado, chutar cachorro morto, sabe, não tem muito sentido. A nossa pegada é mais educacional, a gente explicou para vocês os perigos lá atrás, quando todo mundo queria, quando todo mundo, para você, no momento em que você estava disposto a se posicionar no fundo, você tivesse total ciência de aonde você está entrando. Agora, pessoal, né, é uma questão de cada um. Então, o que vocês têm que observar, pessoal? O regime em que o fundo está distribuindo e se ele vem tendo resultado acumulado compatível. Porque se você antecipar muito desse resultado e esse resultado der problema, como deu problema ali nos fundos de nos ativos de multipropriedade, ainda do hectare é um pouquinho mais complexo, porque ele tinha tanto participação, né, tinha dívida como participação na empresa, né, então complicou um pouquinho porque você cobrava de você mesmo, né. Você tem que acompanhar, porque se você faz, né, uma expectativa de receber um resultado X num tempo Y, esse resultado X ele tem que acontecer, porque você já está comendo um pedacinho deles antecipadamente, né? Ou vou te emprestar R$100, vou cobrar R$10 de juros, só que em vez de cobrar os juros só no final, eu vou, a cada parcelinha que você vai me pagando lá dos R$100, eu vou já apropriando, né, um pedacinho desses R$10 de lucro. É isso que todos os fundos vinham fazendo. Só que o projeto tem que acontecer do início ao fim, a contento, bonitinho, sem problemas. Por quê? Porque se der problema, você começa a reprecificar, ou reajustar, ou essas marcações, esses ajustes, né, de valores contábeis passados, fazem com que você passe a ter um lucro menor. Então você, né, mesmo tendo caixa, você não pode distribuir aquilo com rendimento, porque aquilo não é mais lucro, né? E em determinado momento ficar muito tempo sem distribuir, como o caso de Tord, por exemplo. Por quê? Porque praticamente o que ele distribuiu lá não era rendimento. Em algum momento foi considerado rendimento pela regra, mas se fosse feito hoje, seria a devolução de principal, né? Porque ele não está tendo lucro suficiente para poder distribuir. Então tudo isso daí nos fundos de papel fez a gente lá atrás, há 2 anos, avisar, pessoal, esses fundos não estão compatíveis com o risco. Tem fundo aí que base 100 deveria estar distribuindo R$2, e o pessoal comemorando uns 50, uns 60, achando que estava fazendo muito. E tinha fundo base 10 que já está distribuindo 20 centavos, né? Aliás, está tendo muito fundo base 100 que está virando base 10 e fundo base 10 virando base 1. Lembrando, esse critério de base foi um critério cunhado aqui no nosso canal. Fui eu que primeiro aqui falei esse negócio de base isso, base aquilo, e o pessoal depois entendeu. Não adianta, pessoal. Quando é esmola demais, o santo desconfia. Quando a gente falava lá que tinha que ter uma carteira equilibrada com tijolo, papel, o pessoal foi para 100% papel, né? Agora o pessoal começa a entender por que a porcentagem de ativos papel em carteira tem que ser limitada e a carteira tem que ser equilibrada nos diversos setores, né? A pandemia nos mostrou por que não concentrar em shoppings, a crise nos mostrou por que não concentrar em escritório, e agora a gente está aprendendo por que não concentrar em papel. Então, o mercado vai nos ensinar a cunhar, a calibrar, a lapidar a nossa carteira. E nós temos que estar sempre atentos a quê? A essas lições, tá? A diversificação, ela vai tender a salvar vocês aí que fizeram alocações em produtos que deram problema, e os exageros vão cobrar seu preço no passar do tempo, tá? Para a galera que tá com saudade dos nossos cafés diários, eu reforço, os conteúdos diários a gente vai mandar para vocês pelo e-mail, nas assinaturas dos produtos. E aqui nos nossos vídeos a gente vai trazendo para vocês os comentários, os destaques, os avisos, as visões à medida que elas surgirem, tá, pessoal? Não necessariamente vamos fazer vídeo diário mais, mas eu gostaria de trocar mais ideias com vocês, que tivesse mais interação, que o pessoal comentasse mais, falasse mais a respeito aqui, porque no final das contas a plataforma YouTube aí, ele está considerando aí toda essa reatividade, né, como uma coisa mais valiosa do que ficar fazendo vídeo diário. Então, enfim, né, para o nosso canal ter aí o alcance que a gente quer atingir, para a gente poder levar a vocês um conteúdo cada vez mais
completo, a gente pede que vocês também curtam, compartilhem, comentem aí os vídeos, tá bom? Até mais, fui!